Olá, turminha do quarto ano. Tia Giovana, nesse momento nós vamos ter aula de matemática, certo? Como de costume, nós vamos começar pela correção da aula passada, certo? Iniciar na correção da página 96, certo? Então, o celular está se referindo a medidas de temperatura, né? E para medi-las devemos utilizar o termômetro. Então, você deve ter colocado temperatura e termômetro. Aqui nós temos essa segunda imagem. O objeto ao lado chama-se balança e traz informações sobre medida de massa de uma pessoa ou de um objeto. Essa é a correção da página 96. Vamos dar continuidade, certo? Nós temos uma placa, né? Fortaleza, 50 metros. Então, a placa está indicando a distância em uma estrada. Para medir uma distância, posso utilizar uma fita métrica. Temos uma outra placa. No convite foi utilizado uma medida de tempo. Para representar as horas, utilizamos um relógio. Então, é isso que você deve ter colocado. O cozinheiro está se referindo a uma medida de capacidade, que pode ser medida por meio de um copo graduado. Então, com relação a essa aqui, certo? Nós tínhamos na próxima atividade, né, para você completar, certo? De acordo com, seguindo o modelo, isso na página 98. Tínhamos uma imagem para você completar, então, tínhamos aqui, Bruno é acordado pelo despertador às 6 horas e 15 minutos da manhã. Após arrumar a cama, escovar os dentes, trocar de roupa e tomar café, ele sai de casa às 6 horas e 45 minutos e chega à escola às 7 horas e 15 minutos. Fica na escola até 11 horas e 55 minutos e volta para casa. Almoça às 12 horas e 30 minutos, ajuda sua mãe, brinca um pouco, depois às 3 horas e 30 minutos toma banho. No fim da tarde, faz as atividades para casa. Após estudar, faz um lanche, brinca, escuta música e vai dormir às 9 horas da noite. Então, era o que vocês tinham que completar de acordo com a imagem que tinha lá o relógio indicando a rotina de Bruno. Certo? Na próxima, na página 99, nós tínhamos um quadro, né, página 99, questão 2, que indicava como vocês deveriam montar um gráfico. A tia Giovana trouxe montado aqui, certo? Esse gráfico, como vocês devem, até eu orientei a montar na vertical, porque facilitava, seguindo a rotina. Tá certo? Então, eu vou mandar esses slides lá no grupo para poder você observar melhor e ver se fez dessa forma. Questão 2 da página 99. Próxima, item B. Vamos lá, deixa eu pegar aqui meu livro para acompanhar. No item B, perguntava, que horas são... Desculpa, vamos lá. No item B, página 99. Quanto tempo Carol gasta vendo televisão e brincando? Então, nós temos aqui 3 horas, certo? De acordo com o quadro que você observou lá. Na página 100, vamos lá. Em que atividade Carol gasta mais tempo? Dormindo. Item D. Você acha que o tempo de Carol está distribuído? Por quê? Coloquei resposta pessoal. Se você acha que o tempo da Carol, de acordo com aquela tabela, está bem distribuído, você coloca sim. Se não, coloca também o porquê. Na E, agora é a sua vez. Então, quando eu coloquei pessoal, era a sua vez de mostrar a sua rotina. Como você estava organizando o seu tempo, fazer um gráfico também mostrando, né, a sua rotina, para poder nós irmos para a questão 3. Na questão 3, tinha a seguinte pergunta na A. Que horas são quando dizemos meio-dia? 12 horas. E meia-noite? 24 horas ou 0 horas.
Em um dia, quantas voltas dá o ponteiro de horas? 2 voltas, porque gira 12 com mais 12. 2 voltas. E na D, e o ponteiro de minutos? 24 voltas. Perdão aqui, 24 voltas, certo? A página 101 tinha um jogo para vocês completarem. E na página 102, pedia para vocês completarem com o tempo gasto, certo? Que nos relógios a seguir indicam as horas que começou e terminou as atividades. Determine o tempo gasto. Então, nós tínhamos um relógio de início e um relógio de fim. Nessa primeira aqui, ele gastou quanto tempo? 10 minutos, porque ele começou 11h20 e terminou 11h30. Então, tempo gasto, 10 minutos. Vamos à próxima. Nessa outra situação, ele iniciou às 7h30 e finalizou às 22 horas. Qual foi o tempo gasto? 2 horas e 30 minutos. E nessa última atividade aqui, nós temos, ele iniciou às 3 horas, né, 15 horas, e finalizou às 16 horas. Então, o tempo gasto foi 1 hora, certo? Na questão 2, dizia que o relógio, né, da Érica estava 15 minutos atrasados. Então, se o relógio dela estava marcando 16h50, que horas que seriam na realidade? Seriam na realidade 17 horas e 5 minutos, porque o dela estava atrasado 15 minutos. E às 16 horas ela terminou de assistir um filme, e com 1 hora e 45 minutos de duração. Então, que horas que ela começou a assistir o filme? Às 14 horas e 15 minutos. Repetindo, A, 17 horas e 5 minutos, B, 14 horas e 15 minutos, certo? Agora nós vamos dar continuidade. Como escrever as horas? Então, nós podemos utilizar, eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. AM e após M, certo? Então, nós iremos utilizar AM para antes do almoço, PM para após o meio-dia, antes do meio-dia e após o meio-dia. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aí, certo? Então, nós podemos escrever 8 horas e 30 minutos, escrito, ou podemos escrever abreviado assim, certo? Então, vamos lá. Há ainda outras formas, que é isso que eu coloquei. Então, se eu coloco aqui, ó, 8 AM, e aqui eu coloco 8 PM, quer dizer que esse aqui é pela manhã, antes do meio-dia, e aqui é à noite, após o meio-dia, correto? Então, quando eu vou escrever após as 12 horas, eu inicio 13 horas, que corresponde a 1 hora. Eu vou escrever 1 AM ou 1 PM? 1 PM, porque é após o almoço, certo? Então, isso aqui é o que está no livro de vocês, quero que vocês observem isso aí, certo? Há outras formas, além dessas duas, né? Há também essa outra forma aqui que a tia acabou de explicar. 8h30 PM, é o quê? O que vocês acham? É antes ou é depois? Depois, muito bem. Continuando, vamos falar agora de dias, horas e minutos. Os dias, as horas e os minutos e os segundos estão relacionados. Então, em 1 minuto há 60 segundos. Isso aqui tem no livro de vocês, acompanhem. Em 1 hora há 60 minutos ou 3.600 segundos. Em um dia há 24 horas, 1.440 minutos ou 86.400 segundos. Tia, como é que eu chego a esses números? Eu vou multiplicar sempre por 60, certo? Vamos lá. E tem um truquezinho aqui, né? Ó, que você já deve ter percebido que tem meses que tem 31 dias e há meses que tem 30 dias,
certo? Então, tem esse truquezinho que tem no livro de vocês, que vocês podem memorizar contando esse esquema aqui, né? Esse que tem mais alto tem 31 dias. Então, tia, eu fiquei curioso sobre isso aí. Vai lá no teu livro que tem isso aqui. Então, eu começo, né? Janeiro, 31. Fevereiro, que é aqui no meio, 28 ou 29. E assim eu consigo ter essas dicas de memorização com relação aos dias. Como eu escrevi aqui, páginas 104 e 105 são atividades. Tia Giovana vai mostrar aqui para vocês as páginas, certo? Deixa eu só minimizar aqui. As páginas dos livros de vocês. Vamos lá, que é o que vocês vão fazer a atividade hoje. Tem diversas perguntas relacionadas a tempo, certo? Daí você vai responder 105 e 106. Você vai responder todas, ok? Quantos dias há em uma quinzena? Estamos em qual quinzena desse mês? Então, você vai responder todas essas daí, 104 e 105. Questão 3, vai usar seus conhecimentos sobre horas e minutos. Então, sempre que você estiver relacionado a horas e minutos, você vai levar por base aquele cálculo do 60, certo? Quando eu falo em meia hora, você vai pegar 60 e vai dividir ao meio. Então, você vai obter o quê? 30. Aí, nós temos até a questão 4, que aqui já não é na 105. Ok? Aí você vai ler todas essas questões, 104, 105, vai responder, certo? Até essa aqui. Tia Giovana não vai ler cada uma porque a gente vai se estender muito. Então, vocês leiam, qualquer dúvida vocês me perguntam. Então, atividade 104, 105. Agora eu vou mostrar para vocês as fichas, certo? Eu vou começar explicando a ficha de hoje, que é a página 55, 56, para depois a gente ir para a correção da aula passada, certo? Então, para reforçar o nosso assunto sobre o tempo, né? Há uma grande variedade de tipos de relógios de ponteiro, mas o princípio de leitura, em geral, é o mesmo, certo? Então, aí nós observamos vários relógios, né? Alguns têm um número, outros têm algarismo romano. Daí você vai determinar o horário nos relógios, abaixo indicando horas, minutos e segundos em cada um deles. Tem o primeiro relógio, o segundo, pede a ajuda à tia do reforço ou alguém que tiver, né, se você tem dúvida ainda. Lembrando que de um pontinho desse a esse vai valer 5 minutos. O ponteiro pequeno vai marcar as horas, o ponteiro grande vai marcar os minutos. Então, você vai fazendo esses cálculos, tá bom? Na 56... nós temos o relógio, certo, de ponteiro e o relógio digital. Você vai marcar nesse relógio de ponteiro essa hora aqui. Quando vocês forem desenhar os ponteiros, atenção, o ponteiro pequeno, ele é pequeno e o grande, bem grande, porque se você desenhar os dois com o tamanho aproximado, eu não vou identificar qual é a hora e qual é o minuto. Então, tenham cuidado com essa questão do tamanho dos ponteiros. Então, se aqui é 8h53, aí você vai desenhar o ponteiro pequeno marcando as horas, um ponteiro grande marcando os minutos e aquele ponteirinho que vai marcar os segundos, tá certo? Nesses 3 relógios. Aí agora nós vamos à correção da página 57, que foi da aula passada. Nós tínhamos uma tabela que apresentava a variação de temperaturas em graus Celsius e pedia para que vocês completassem, certo? A tabela abaixo apresenta as temperaturas, né, em Campo Grande. Complete os espaços em branco, máxima e mínima. Na primeira nós temos a mínima. Se nós voltarmos lá, nossa tabela mais em cima, nós vamos observar que no domingo nós tivemos uma variação de 6 graus. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou levar essa informação para cá, deixa a tia Giovana apagar aqui, ó, certo? Então, se eu somar 15 mais 6, vai dar quanto? 21. Então, aqui, a máxima pode ter chegado a 21 e a mínima a 5, ou a 15, perdão. Segunda-feira nós temos respondido, né? 25 e 17.
Então, como eu tenho aqui, se eu pegar 25 menos 8, eu vou obter 17. É só para vocês saberem como que esse cálculo foi feito. Na terça-feira, eu tenho a máxima, que foi 34. Se eu for lá na minha tabela em cima e colocar 39 menos o 15, que representa a variação de temperatura na terça-feira, eu vou obter 19. Quarta-feira, eu tenho a mínima. E lá na minha tabela diz que a variação na quarta-feira foi de 14 graus. Então, se eu somar 14 mais 17, eu vou obter 31. Na quinta-feira, eu tenho a máxima. Lá na minha tabela diz que a variação na quinta-feira foi de 14. Se eu tenho a máxima e quero encontrar a mínima, eu vou diminuir. 35 menos 14, eu vou encontrar 21. Na sexta, eu tenho a máxima 32 e a minha variação foi de 7 graus. Se eu diminuir 32 menos 7, eu vou obter 25. E por último, certo? 28 e 23. Qual foi a variação nesse dia? 5. Deu para compreender? Então, eu vou deixar um tempinho aqui para vocês observarem. Pausa o vídeo, né? Que vocês vão conseguir, com certeza. Eu tenho certeza que vocês conseguiram, porque poucos foram os alunos que demonstraram alguma dúvida. Na próxima, pedia para você construir o gráfico, né, de variação de temperatura. Eu vou dar exemplo só do primeiro. No domingo, a variação não foi 6. Eu vou fazer isso aqui, ó. E vou seguindo, segunda, terça, quarta, montando o meu gráfico e pintando, de acordo com aquelas informações que nós tivemos lá na questão 1, certo? Vamos a C. Em que dia a variação de temperatura foi menor? No sábado, né? Então, no sábado, a variação de temperatura foi menor. Ela chegou a quantos no sábado? 5. Aí nós temos aqui, o dia em que houve a maior variação de temperatura foi a quinta-feira, pois a temperatura foi a mais alta. Você concorda com o Carlos? Não, o Carlos não está correto. Não quer dizer que a temperatura foi a mais alta, que a variação foi a maior naquele dia, porque depende da mínima e da máxima. Então, justifique sua resposta. Por que o Carlos está errado? Porque a variação depende da mínima e da máxima. Nem sempre a temperatura mais elevada vai ter a maior variação de temperatura. Deu para compreender? Então, eu espero que vocês tenham entendido, certo? A nossa aula de matemática vai ficando por aqui. Estudem com calma esse assunto. Prestem atenção, aproveitem para aprender, né? A hora no ponteiro de relógio, peçam ajuda aos adultos. E qualquer coisa, me chama lá no grupo, me sinaliza que eu oriento vocês. Resolvam as atividades e na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Então, até a próxima aula.